Uma lista quase definitiva dos piores medos e como esse livro aqui foi uma terapia e me ajudou muito com o meu processo de ansiedade. Oi pessoal, vamos fazer uma resenha desse livro aqui? Eu faço em 3 tipos no mesmo vídeo. Nos primeiros minutos, eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, falando sobre o que eu achei dele sem spoiler, para você que ainda não leu, saber do que se trata, se vale a pena ler, se não vale, como que é a escrita, mais ou menos como que é a história, mas sem entrar ali em spoiler nenhum. Num segundo momento, eu vou falar para vocês da história, com spoiler, o que eu achei, as minhas opiniões, as minhas considerações finais. E na parte de consideração final, eu vou mostrar para vocês a capa que eu refiz desse livro com base do que eu li. Então eu leio o livro e refaço a capa desse livro, colocando elementos ali que eu acho importante desse livro aqui. Mas é isso. Se vocês gostam de vídeo assim, se inscreve no canal. No final também eu mostro para vocês o aplicativo que eu uso para refazer as capas dos livros. E se você quiser dominar esse aplicativo, que é de desenho, tem o link aqui na descrição que é o Ibis Paint. Eu ensino pra vocês passo a passo como dominar o Ibis Paint. Mas, sem mais enrolação, vamos focar aqui no livro, que é o que a gente quer falar hoje. Uma lista quase definitiva de piores medos. É uma história contada de uma maneira que eu nunca vi na minha vida, gente. É uma história, ela é envolvente. Ele me impactou muito, porque ele tem uma pitada de tudo que eu gosto. A protagonista, ela é muito autêntica, ela é muito ela, sabe? Tipo assim, toda a família dela, na verdade. Ela, o irmão dela, a melhor amiga, a mãe, o pai, todos eles são muito peculiares, são uma família Addams, digamos assim. E eu gosto muito dessa atmosfera, eu gosto muito dessa vibe diferentões, e eles têm isso. E aí esse livro também contém uma pitada de romance e uma escrita maravilhosa. Essa escrita aqui é uma das escritas mais fluidas que eu já li na minha vida. A maneira como ela apresenta, ela nos envolve, e como as coisas aqui são muito mais profundas do que simplesmente uma história com início, meio e fim, e que é só isso. Gente, é muito além. Mas aqui a gente vai conhecer a Esther e a família da Esther, e ela tem uma lista quase definitiva dos piores medos dela, porque a família dela sofre de fobias. O irmão, o pai, a mãe, todos eles sofrem de algum tipo de fobia, e essa lista quase definitiva dos piores medos dela é uma tentativa dela descobrir qual que é e qual será a fobia dela. Mas, gente, essa história ela tem uma pitada de fantasia muito legal, mas ao mesmo tempo com uma mensagem que dá pra levar pra vida. É uma terapia em livro. Não prometeu nada. Esse livro aqui foi um livro que eu ganhei. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que tem um talento de escolher livros que eu vou gostar. Esse livro não tava em alta, esse livro, muito pelo contrário, ele tava em promoção na livraria. E aí eu olhei, não vi nada demais. Aí a pessoa olhou, falou, não, esse livro aqui vai ser bom. E eu peguei pra ler e é o meu favorito. Ele tem romance. Eu não gosto muito de romance. Pra eu gostar de um romance, gente, mas o foco aqui não é o romance. Eu já deixo isso muito claro. Se você gosta de muito romance, não é isso. Não é sobre isso essa história, mas tem romance, tem desenvolvimento de personagens, tem pessoas autênticas. E é isso que eu posso falar pra vocês. Os capítulos são curtos, a leitura é muito fluida e dificilmente você vai terminar esse livro e falar que perda de tempo. Eu não consigo imaginar uma pessoa que leu isso aqui e achou uma perda de tempo. Mas cada leitor é uma opinião, não uma verdade absoluta. É uma indicação pra se caso você não leu. Mas agora vamos falar dos spoilers, da história, do que eu achei. E vamos discutir sobre isso aqui, porque essa parte aqui do vídeo é pra pessoas que já leram ou não se importam com spoiler. E eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui. Uma lista quase definitiva dos piores medos. É um livro que vai contar a história da Esther e da família dela. O Eugênio é o irmão dela, eles são gêmeos, mas não tem nada a ver com o outro. Eu acho que o Eugênio parece o Edward. Eu imaginei ele parecendo o Edward de Crepúsculo, adaptação cinematográfica. A nossa protagonista, ela já é ruiva, ela é baixinha, ela é gordinha. O Eugênio é pálido, alto, magro, com cabelo, parece um vampiro. Então eu visualizei o Eugênio parecendo o Edward. E a nossa protagonista
ela é com essas características. Ah, ela é bem sardenta, né? Ela fala, nossa, ela tem muita sarda. É porque ela fala assim, tem um trecho que ela fala, ah, eu não tenho só sardas, eu tenho muitas sardas. Tipo, ela tem essas características dela. Lá na própria inscrição eu já achei ela linda, mas ela não se sente assim. Ela se sente muito esquisita, muito feia. E ela tem uma peculiaridade que ela tá sempre se vestindo de um personagem. Wandinha, Mary Poppins. Ela tá sempre, todos os dias da vida dela, ela se fantasia de um personagem. E aí o Eugênio, ele tem pânico de escuro, ele tem um verdadeiro horror e ele entra em colapso se não tiver luz. Então a casa dele sempre tá muito iluminada, onde ele vai, ele sempre tá com lanterna, tá sempre perto de uma fogueira, algum lugar que tenha luz, porque ele fala que tem coisas na escuridão e essas coisas na escuridão falam coisas monstruosas ali pra ele. E ele evita todo... A mãe deles é viciada em jogos, ela aposta, e a gente descobre que o pai tá no porão, porque ele tem síndrome do pânico. Ele uma vez entrou lá naquele porão, e ele nunca mais conseguiu subir a escada do porão. E desde então ele vive lá, sem sol, numa condição de vida extremamente precária, e não tem quem tire ele de lá. Consequentemente, a mãe teve que arcar com todas as despesas da casa e de 2 filhos e um marido que não sai do porão. E aí, ela foi pra promessa de dinheiro rápido e fácil, né? Então, quando ela se viu, ela estava arruinando as finanças e a família dela por vício em jogos. Essa é a realidade que a gente vê da Esther e da família da Esther. Todo mundo precisando de ajuda. O vô dela tá numa casa de idoso, mas já tá bem debilitado, mas ele também tinha a fobia dele, ele tinha fobia de água, ele foi desenvolvendo essa fobia de água. E aí, a Esther tá num ponto de ônibus e ela reencontra, né? Ela vê primeiramente um rapaz chorando, com hematoma no rosto, e aí ela descobre que, na verdade, esse menino era um menino que estudou com ela, que ela gostou muito dele, mas um belo dia, ele simplesmente foi embora, ela era apaixonada por ele, mas ele foi embora. Foi pra onde? Ninguém sabe. Passou muitos anos, ela reencontrou ele lá. Ele tava chorando e ele pediu pra ela dinheiro para que ele pudesse voltar pra casa. Aí ele fala, quanto você tem aí? Aí ela vende bolo na escola dela, que não pode ter bolo, basicamente. E aí ela tinha uma X quantidade de dinheiro, ele fala, me passa todo o dinheiro que eu vou te fazer um Pix. Aí ali ela descobre que ela foi furtada. Ele roubou o celular dela, nessa conversa ali na mão mole, né? E aí ele também levou o dinheiro dela e o Pix era falso. Aí beleza. Nessa ela volta pra casa dela e aí o Eugênio tá lá na claridade, ele tem dificuldade de dormir e tudo mais. E acontece um monte de coisa, gente. Ela reencontra esse amigo, aí ela vai atrás dele, os dois são presos. Aí depois ele devolve o celular pra ela, o dinheiro já era. E aí os dois começam uma amizade e no desenvolver dessa amizade ele descobre, porque uma das coisas que ele pegou dela lá no ponto de ônibus foi uma lista quase definitiva dos piores medos dela, né? E aí ele propõe pra ela, porque na família dela o vô falava que ele conheceu a morte, e a morte é uma pessoa, é um ser humano, ele tava no exército e ele conheceu ele e é isso. Aí ela vai desenvolvendo a história do vô dela que conheceu a morte e ela acredita que através do vô dela ter conhecido, né, o que tira a vida das pessoas, fez com que a família dela se tornasse amaldiçoada. E aí foi o vô, depois foi a mãe, o pai, o irmão, ela, a amiga dela também, porque a amiga dela pode falar, mas ela não consegue se comunicar com ninguém, só com Eugênio, que a amiga dela fala, mas isso fala bem pouquinho. E eles todos aprenderam linguagem de sinal para se comunicar com essa amiga. Ela sabe falar, mas ela não consegue falar com as pessoas, só com linguagem de sinal. E aí a gente vai vendo essa história desenrolar e a gente vai vendo a Esther enfrentando cada um dos medos dela. Até que a gente chega no ápice ali da história, que é quando o Eugênio tenta tirar a própria vida. O amigo dela, né, ela tinha um sentimento a mais por ele, mas... Voltei, pessoal. Eu dei uma pausa. Nessa pausa eu saí para assistir Venom 3. Mas voltei aqui e aí vamos falar desse. Vou fazer resenha de Venom também, mas vamos falar desse aqui que eu tava falando com vocês. Então, a gente conhece a família da Esther e aí começa a ver a complexidade. Ela acredita nessa questão que o avô dela conheceu a morte e isso influenciou totalmente a família dela. Mas o que a gente encontra nesse livro é totalmente uma desconstrução de uma fantasia. Não que não tenha um ar da fantasia, não é desmentida a questão da morte, muito pelo contrário. No final a gente descobre que de fato é uma pessoa, inclusive a Esther vai ter ali uma presença muito ativa com relação a isso. Mas como que as questões familiares dela eram questões
psicológicas, transtornos mentais. Existe um momento aqui que eu tomei um baita de um susto, que o Eugênio, né? O Eugênio tenta ali, né, dar cabo da própria vida. E nesse momento que a Esté tem aquele choque, ele tem horror a escuro, mas o medo dele era um escuro interno, principalmente. E ele tinha essa tendência, que é a depressão, e isso é abordado aqui, isso aqui é conscientizado, isso aqui é falado, quão é necessário ter consciência de quão perigoso é um estado deprimente da mente, principalmente quando se trata da questão do transtorno, e que tem cura através do tratamento do Eugênio. A Esté também passa a, né, eu acho até legal que eles têm dinheiro só para 1 hora de terapia, então o Eugênio faz 50 minutos e a Esté, que ele precisa mais, né, e a Esté faz 10 minutos. Ali ela descobre do estado dela de ansiedade, ela sofre muito de ansiedade, isso você consegue perceber absurdamente durante o livro, no desenrolar, e eu confesso que eu até me identifiquei bastante com essa personagem, os receios que ela tem. Ela, por exemplo, não se permitia ficar nem ter nada com o rapaz que ela gostava, porque ela já previa que aquilo ali não dava certo. E sim, eu já deixei de fazer muita coisa na minha vida por questões de que eu já previ o que as coisas poderiam acontecer. Ainda sou um pouco assim, mas não tanto quanto já fui um dia. E é impressionante como a gente vê que ela vai caindo na real e percebendo que a família dela tem problemas psicológicos. O pai dela sai do porão, inclusive foi o pai dela que salva o Eugênio, né? Se ele não tivesse saído daquele porão, o irmão dela teria, né, ido de arraça pra cima. E saindo daquele porão, ele foi adequadamente tratado. Ele teve, se eu não me engano, 3 ou 4 AVCs ali no porão. Ele tinha parte do corpo paralisado e toda a família precisava. A mãe também, né, fez o tratamento, saiu ali do vício dos jogos e a família dela se estruturou. O, até então, crush dela, ele começou a fazer e filmar ela, mas ela descobriu depois que ele fez um canal no YouTube e ele colocava ela superando cada uma dessas listas quase definitiva de piores medos. Os vídeos dela viralizou e ela conseguiu reconhecimento. E no início ela se sentiu muito traída, ela afastou ele de fato. Eu achei que não ia afastar do jeito que ela afastou, mas sim, ela afastou ele pra caramba. Eu gostei muito disso, gente, porque normalmente filmes de romance, que tem ali um crush, eu não vejo muitas protagonistas tomar uma atitude de saia fora daqui, eu me senti traída, você suma daqui. Não é bem assim, sabe? E a Esté, sim. A Esté é uma criatura, uma pessoa, né, totalmente independente. Ela tem as suas limitações, ela tinha medos, ela tinha as crenças dela, mas ela se resolveu sozinha. Eu gostei muito disso. Ela resolveu as questões e as pendências dela sozinha. E isso fez com que eu pegasse um apreço, uma admiração e um apego a essa personagem absurdo. E aí teve, por fim, o desapego ao cabelo, né? Porque apesar dela ter um cabelo ruivo até lá pra baixo do quadril, ela não gostava. E ela toma a rédea da própria vida dela. As fantasias que ela usava todos os dias era uma forma dela se esconder, das pessoas não enxergar ela e se um personagem que ela estava fantasiada. Então ela começa a explorar quem é a Esté, o que a Esté quer. E como eu falei pra vocês, gente, se vocês conseguem perceber, a Prenice, ela tem um quê de fantasia, ela tem uma questão de romance, ela tem o drama familiar, mas ela vai para uma questão da conscientização da saúde mental de uma maneira muito legal. Provavelmente eu vou ler esse livro novamente. Eu terminei de ler ele com vontade de reler ele, porque eu comecei a ler achando que era só uma fantasia, um romance, e saí totalmente consciente de quão é importante a saúde mental. E hoje em dia, o que estamos vivendo hoje em dia, eu acho que é totalmente necessário ter isso. E esse livro dá essa conscientização de uma forma muito leve e apresentando personagens pra gente extremamente complexos, onde eu fiquei apaixonado por todos, sem brincadeira, por todos. Todos os personagens aqui são apaixonantes. E é isso. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né? A capa que eu fiz, uma lista quase definitiva de piores medos e as minhas considerações finais. Tá aí, gente, eu fiz essa capa. Eu não mudei a fonte, né? Como vocês podem ver, eu mantive, ó, uma lista quase definitiva dos piores medos.
mas eu coloquei uma figura de um homem bem parecido com o que é descrito no livro, que seria a morte. Eu escolhi o tom de laranja por conta do cabelo da protagonista. E aí eu deixei esse fundo branco que é, assim, a alusão à luz, porque lá tava sempre muito iluminado. Falando da luz, além do fundo branco, eu também coloquei essas luzinhas na parte de cima do livro, que tem muito a ver com o pânico do Eugênio, como a luz, a casa dela estava sempre muito iluminada e como isso refletiu totalmente no desenrolar, sabe? Inclusive no final, a casa não está tão iluminada, foi uma coisa que foi muito marcante, porque no início do livro a gente já é pego dessa forma. Eu adoraria ver uma adaptação cinematográfica desse livro, chamado Uma Lista Quase Definitiva dos Piores Medos, mas tem que ser um filme bom. Tem que ser um filme que retrata o que esse livro passa. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. O aplicativo que eu usei para fazer essa capa, esse aqui é o Ibis Paint. Se você não domina o Ibis Paint, tem o link aqui na descrição do meu curso. Eu ensino para vocês através de videoaula passo a passo como dominar. E eu gosto, eu faço thumbnail nele, eu faço desenho, eu refaço capas de livros que eu leio, sobre a minha perspectiva depois de ter lido. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Tá aí mais uma resenha pra vocês e até o próximo vídeo.